Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Os Exilados da Capela, escrito por Edgar Armand. E nós estamos no capítulo 10, que fala sobre as tradições espirituais da descida. É um capítulo fantástico. Fiquem aí se vocês quiserem saber do que se trata. Eu vou dizer o seguinte: nada existe que saibamos nos arquivos do conhecimento humano que nos dê desse fato remotíssimo e de tão visceral interesse, a saber, o da miscigenação de raças pertencentes a orbes siderais diferentes. Revelação tão clara e transcendente como essa que nos vem pelos emissários da doutrina espírita, tanto como consta em seus primeiros anúncios da codificação kardeciana e das comunicações subsequentes de espíritos autorizados, como agora desta narrativa impressionante de Emmanuel, que estamos a cada passo citando. Realmente, perlustrando os anais da história, das ciências, das religiões e das filosofias, vemo-las inçadas de relatos, enunciados e afirmativas, emitidos por indivíduos inspirados, que impulsionaram, impeliram o pensamento humano desde os albores do tempo e em todas as partes do mundo, conceitos, concepções que representam um colossal acervo de conhecimentos de toda espécie e natureza. Mas, em nenhum desses textos, a cortina foi jamais levantada tão alto para deixar ver como esta humanidade se formou no nascedouro, segundo as linhas espirituais da questão. O espírito humano, por isso mesmo, e por força dessa ignorância primária, foi se deixando desviar por alegorias, absorver e fascinar por dogmas inaceitáveis, teorias e idealizações de toda sorte, muitas realmente não passando de fantasias extravagantes ou elucubrações cerebrais alucinadas. Todavia, neste particular que nos interessa agora, nem tudo se perdeu da realidade. E buscando-se no fundo da trama, muitas vezes inextricável e quase sempre alegórica dessas tradições milenárias, descobrem-se aqui e ali filões reveladores das mais puras gemas que demonstram não só a autenticidade, como também a exatidão de detalhes desses empolgantes acontecimentos históricos que estão sendo trazidos à lume pelos mensageiros do Senhor nos dias que correm. Assim, compulsando-se a tradição religiosa dos hebreus, verifica-se que o livro apócrifo de Enoque diz, em certo trecho, no capítulo 6 a 21, houve anjos chamados veladores que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. E quando os anjos, filhos do céu, as viram, por elas se apaixonaram e disseram entre si: vamos escolher esposas da raça dos homens e procriemos filhos. Então, seu chefe, Samiasa, lhes disse: talvez não tenhais coragem para efetivar esta resolução, e eu ficarei sozinho, responsável pela vossa queda. Mas eles lhe responderam: juramos de não nos arrepender e de levar a efeito a nossa intenção. E foram 200 deles que desceram sobre a montanha de Harmon. A partir de então, esta montanha foi denominada Harmon, que quer dizer Montanha do Juramento. Desses consórcios nasceram gigantes que oprimiram os homens. Eis os nomes dos chefes desses anjos que desceram: Samiasa, que era o primeiro de todos, Urak-Barameel, Azibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Amrazak, Azkel, Saraknial, Azael, Armers, Batraal, Aname, Zaveleel, Samsavel, Ertrael, Turel, Jomiael e Arazial.
Desculpa, gente. Bom, eles tomaram esposas com as quais viveram, ensinando-lhes a magia, os encantamentos e a divisão das raízes e das árvores. Amarazak ensinou todos os segredos dos encantamentos. Batraal foi o mestre dos que observam os astros. Azkeel revelou os signos e Azael revelou os movimentos da lua. E aí, fechando aspas, né? O Edgar Armond continua. Este livro de Enoque, anterior aos de Moisés, é também muito citado pelos exegetas da antiguidade e pelo apóstolo Judas Tadeu em sua epístola, versículo 1, e dá, pois, este testemunho deste acontecimento. Enoque, no velho hebraico, significa iniciado. A tradição diz que escreveu uma cosmogonia conhecida como Livro de Enoque e acrescenta que era tão puro que Deus o fez subir aos céus com vida. Bom, falam dele Orígenes, Procópio, Tertuliano, Lactâncio, Justino, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e outros santos católicos. Os maniqueus o citavam a miúdo e Eusébio diz em sua obra intitulada Preparação do Cristão no Espírito do Evangelho que Moisés, no Egito, aprendeu com esse livro de Enoque. No século XVII, o explorador escocês James Bruce, que viveu entre 1730 e 1794, descobriu um exemplar deste livro na Abissínia, mais tarde traduzido para o inglês pelo arcebispo Lawrence. Os etíopes, que são os medianitas da Bíblia, também dizem que Moisés abeberou-se nesse livro, que lhe fora ofertado por seu sogro, o sacerdote Jetro, e que dele se valeu para escrever a Gênese. Bom, entre aspas, ele fala os Jubileus. Um outro livro muito antigo dos hebreus acrescenta que os veladores vieram à terra para ensinar aos homens a vida perfeita, mas acabaram seduzidos pelas mulheres encarnadas. Este livro, também conhecido como a Pequena Bíblia, é considerado ainda mais antigo que o próprio Velho Testamento. Na mesma tradição dos hebreus, vemos que Moisés, o filho de Termutes e sacerdote do templo de Mênfis, que veio à terra com a missão de fundar com esse povo escravo, após sua libertação, a religião monoteísta e a nação de Israel, para que, no seu seio, único então considerado preferível, descesse mais tarde ao planeta o Messias Redentor. Moisés também se referiu ao transcendente fato e consignou na sua Gênese para que a posteridade fosse assegurado mais esse testemunho de sua autenticidade. Realmente, velado, embora pela cortina da alegoria, lá está o acontecimento descrito na primeira parte da narrativa, quando o profeta conta a criação do primeiro homem, sua queda e ulterior expulsão do paraíso do Éden. Esse mesmo empolgante sucesso histórico. Emmanuel agora nos relata 4 milênios após, de forma objetiva e quase minudente, conquanto cingindo-se unicamente ao aspecto espiritual do problema. Pois ele mesmo adverte, referindo-se às finalidades de sua já citada obra, abrindo aspas. Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Fechando aspas. E aí diz assim: no capítulo em que descreve os antepassados do homem e pondo em evidência a significação simplesmente simbólica, mas autêntica dos textos bíblicos, ele pergunta, abre aspas, onde está Adão com sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras lendárias com o propósito de localizá-las no tempo, no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão
e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas, fechando aspas. Sim, realmente Adão representa a queda dos espíritos capelinos neste mundo de expiação, que é a terra, onde o esforço verte lágrimas e sangue, como também no sagrado texto está predito, abrindo aspas, maldita é a terra por causa de ti, disse o Senhor, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. No suor do teu rosto comerás o seu pão até que te tornes a terra. Fechando aspas. Refere-se o texto aos capelinos, às sucessivas reencarnações que sofriam para resgate de suas culpas. Se é verdade que os filhos da terra, no esforço de sua própria evolução, teriam de passar dificuldades e padecimentos próprios dos passos iniciais do aprendizado moral, dúvidas também não restam que a terra, de alguma forma, foi maleficiada com a descida dos degredados, que para que trouxeram novos e mais pesados compromissos a resgatar, e nos quais seriam envolvidos também os habitantes primitivos. Compreendemos, pois, pelos textos citados, que as gerações de Adão formam as chamadas raças adâmicas, vindas da capela, designação que o esoterismo dá segundo seus pontos de vista aos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, na fase em que, não possuindo corpo, forma e vida, não podiam encarnar na crosta planetária, o que é muito diferente. O esoterismo adota esta suposição para poder explicar a vida da mônada espiritual na sua fase involutiva. Mas, como temos explicado, para nós essa fase cessa no reino mineral e, a partir daí, a mônada começa a sua evolução, não no astral terreno, mas adstrita ou integrada mais ou menos nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal. Somente após terminar suas experiências neste último reino, o animal, penetra a mônada no estágio preparatório do astral terreno, em trânsito para suas primeiras etapas no reino humanal. Qualquer destas fases dura milênios. Mas, retomando a narrativa, e no entendimento iniciático, diremos que Caim e Abel, os dois primeiros filhos, são unicamente símbolos das tendências do caráter dessas legiões de emigrados, formadas em parte por espíritos rebeldes, violentos e orgulhosos, em parte por outros ainda que criminosos, porém jamais pacificados, conformados e submissos à vontade do Senhor. A corrente caínica mais numerosa foi a que primeiro se encarnou, como já vimos entre os povos da terceira raça, que mais depressa e mais facilmente afinizou-se com os filhos da terra, os habitantes primitivos, vindo a formar, sem contestação, a massa predominante dos habitantes do planeta naquela época e cujo caráter dominador e violento predomina até nossos dias em muitos povos. Como conta Moisés, abrindo aspas, e saiu Caim da face do Senhor, e habitou a terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu, e gerou Enoque, e ele edificou uma cidade, fechando aspas. É fácil de ver que se Caim e Abel realmente tivessem existido como filhos primeiros do primeiro casal humano, não teria Caim encontrado mulher para com ela se casar, porque a terra seria então desabitada. É, pois, evidente que os capelinos, ao chegar, já encontraram o mundo habitado por outros homens. O texto significa que as primeiras legiões de exilados, saindo da presença do Senhor em capela, vieram à terra, encarnando-se primeiramente no Oriente, mesclando-se com as mulheres dos povos já existentes, gerando descendentes e edificando cidades. E dizendo, abre aspas, da banda do Oriente do Éden, confirma o conceito, porque é suposição corrente que o Éden da Bíblia, se bem que alegórico, referia-se a uma região situada na Ásia Menor, e o Oriente dessa região justamente fica para os lados da Lemúria e Ásia, onde habitavam os Rutas da terceira raça. E quando os exilados da corrente abélica, e quanto aos exilados da corrente abélica, diz a Gênese,
na força do seu símbolo, que eles foram suprimidos logo no início, o que deixa entender que sua permanência na Terra foi curta. Prosseguindo, na enumeração das tradições referentes à descida dos exilados da capela, verificamos que os babilônios antigos, conforme inscrições cuneiformes descobertas pela ciência em escavações situadas em Cuniunique, povoação antiga da antiga Caldeia, somente reconheciam como tendo existido à época do dilúvio duas raças de homens, sendo uma de pele escura que denominavam os Adames negros, entre aspas, e outra de pele clara que denominavam os Sarcos, ambas tendo por antepassados uma raça de deuses que desceram à terra, obedecendo a 7 chefes, cada um dos quais orientava e conduzia uma massa de homens. Acrescentavam essas inscrições que esses seres eram considerados, entre aspas, os prisioneiros da carne, ou deuses encarnados. E terminavam afirmando que foi assim que se formaram as 7 raças adâmicas primitivas. Na tradição dos hindus, na parte revelada ao Ocidente por M.P. Blavatsky, lê-se que, abre aspas, pelo meio da evolução da terceira raça-mãe, chamada raça lemuriana, vieram à Terra seres pertencentes a uma outra cadeia planetária muito mais avançada em sua evolução. Esses membros de uma comunidade altamente evoluída, seres gloriosos aos quais seu aspecto brilhante valeu o título de Filhos do Fogo, constituem uma ordem sublime entre os filhos de Manas. Eles tomaram sua habitação sobre a Terra como instrutores divinos da jovem humanidade, fecha aspas. E as mitologias? E as lendas da pré-história? Não se referem elas a uma idade de ouro que a humanidade viveu nos seus primeiros tempos em plena felicidade? E a deuses, semideuses e heróis dessa época que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram? Ora, sabemos que a vida dos primeiros homens foi cheia de desconforto, temor e miséria, bem se pode então compreender que a Cidade de Ouro foi vivida fora da Terra por uma humanidade mais feliz e que não passa de uma reminiscência que os exilados conservaram da vida espiritual superior que viveram no paraíso da capela. Os deuses, semideuses e heróis dessa época, que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram, permanecendo unicamente como uma lenda mitológica. Quem são eles senão os próprios capelinos das primeiras encarnações, como já vimos, em relação aos homens primitivos, rústicos e animalizados, podiam ser realmente considerados seres sobrenaturais. E os heróis antigos, que se revoltaram contra Zeus, o deus grego, para se apoderarem do céu e foram arrojados ao Tártaro, não serão os mesmos espíritos refugiados da capela que lá no seu mundo se rebelaram e que por isso foram projetados na Terra? Pois é, os heróis antigos que se tornavam imortais e semideuses não eram sempre filhos de deuses mitológicos e de mulheres encarnadas? Pois esses deuses são os capelinos que se ligaram às mulheres da Terra. Plutarco escreve, abre aspas, que os heróis podiam subir aperfeiçoando-se ao grau de demônios, daimon, gênios, espíritos protetores, e até ao de deuses, espíritos superiores, fecha aspas. O oráculo de Delfos, na Grécia, a miúdo, anunciava essas ascensões espirituais dos heróis gregos. Isso não deixa patente o conhecimento que tinham os antigos sobre as reencarnações, a evolução dos espíritos, o intercâmbio entre os mundos? Uma lenda dos índios Pahut, da América do Norte, conta que o deus Imano disputou com outro deus e foi expulso do céu, tornando-se um gênio do mal. Lendas mexicanas falam de um deus, Soota, que se rebelou contra o ente supremo e foi arrojado à terra, como também de gênios gigantescos, os Quinanus, que tentaram apoderar-se do universo e foram eliminados. Finalmente, uma lenda asteca conta que houve um tempo em que os deuses andavam pela terra, que esta era, nessa época, um magnífico horto pleno de flores e frutos. Tudo isso, porventura, não são alusões evidentes e claras à descida dos capelinos e suas encarnações na terra? Como bem
Como bem se pode, então, ver, as tradições orientais e de outros povos antigos, inclusive dos hebreus, guardam notícias dos acontecimentos que estamos narrando, e em várias outras fontes do pensamento religioso dos antigos poderíamos buscar novas confirmações se não devêssemos, como é de nosso intento, nos restringir às de origem espírita, por serem as mais simples e acessíveis à massa comum dos leitores, e também porque este nosso trabalho não deve ter aspecto de obra de erudição, enredando-se em complexidades e mistérios de caráter religioso ou filosófico, mas simplesmente de crença em revelações espirituais provindas de espíritos autorizados, responsáveis pelo esclarecimento das mentes humanas neste século de libertação espiritual. Como remate dessas tradições, citamos agora a obra de Hilarion do Monte Nebo, membro categorizado da Fraternidade Essênia, contemporâneo e amigo de Jesus, investigador da pré-história, com revelações conhecidas por Moisés anteriormente, segundo as quais sobreviventes do segundo afundamento da Atlântida aportaram a costa do Mediterrâneo a nordeste, as faldas de uma cordilheira, onde formaram um pequeno aglomerado de colonização, no qual nasceu uma criança, a que deram o nome de Abel. Aquela região pertencia ao reino de Etéa, futura Fenícia, governada pela Confederação Cóbida, fraternidade de orientação socioespiritualista. Um momento que eu vou beber um pouco d'água. Bom, essa fraternidade, né? Tamo nela. Que essa fraternidade, ela exercia incontestada hegemonia sobre grande parte do mundo então conhecido, e cuja sede fora transferida de Nengadá, no delta do Nilo, para um ponto entre os rios Eufrates e Tigre, na Mesopotâmia, e cujo nome era La Paz. Transferido para La Paz, o jovem assimilou os conhecimentos científicos e religiosos da época, destacando-se pelas excepcionais virtudes morais e inteligência que possuía, as quais lhe permitiram ascender à direção geral dessa fraternidade, prestando relevantes serviços e sacrificando-se, por fim, em benefício da paz para os povos que governava, ameaçada por um pretendente rebelde de nome Caíno. Abel, pelas suas virtudes e seu sacrifício, foi considerado um verdadeiro missionário divino, o sexto da série entre o Krishna, o quinto, e Moisés, o sétimo, antecessores de Buda e de Jesus. Seja como for, qualquer das tradições aqui citadas indica um encadeamento natural e lógico dos fatos e das civilizações sequentes. E desfaz o mito de Adão, primeiro homem do qual Deus tirou uma costela para lhe dar uma companheira, quando a própria Bíblia relata que nesse tempo havia outras mulheres no mundo, com uma das quais, aliás, o próprio Caim fugiu para se casar. Moisés, que conhecia a verdade, estabeleceu esse mito devido à ignorância e imaturidade espiritual do povo que salvara da escravidão no Egito, com o qual deveria formar uma nação monoteísta. São também absurdas e inaceitáveis as referências bíblicas sobre um Moisés sanguinário e contraditório, versão esta que, como se pode facilmente perceber, convinha à dominação religiosa do povo hebreu pelo clero do seu tempo. Essa fraternidade cóbida formou uma civilização avançada do ponto de vista espiritual, mas, com a morte de Abel, degenerou na instituição dos faraós arquipoderosos do Egito, dominadores e déspotas, que a seu tempo também degeneraram. O mesmo ocorreu com os Flâmines, na Índia, sacerdotes de Krishna. Com a morte deste missionário, continuaram a influir no meio ambiente, mas, degenerando no sentido religioso, concorreram a formar o regime de castas e poderes fracionados que até hoje existem. É regra já afirmada pela experiência que, após realizar a finalidade espiritual a que se propuseram, as organizações iniciáticas redentoras deveriam encerrar suas atividades, como fizeram os essênios na Palestina após a morte de Jesus. Não deveriam fundir-se com a sociedade que decorrer de suas atividades missionárias, porque não poderão conservar sua pureza e elevada condição. Para se perpetuarem, teriam de aliar-se à nova ordem de coisas, quase sempre
com base na força, passando por cima das leis espirituais do amor universal que vieram estabelecer na Terra.